Emily havia bebido muito na noite anterior, pois Kismet o deixou e fugiu com Sam. Seida atende ao chamado de Saltimes para que ela vá até o apartamento de Emily ajudar seu pai. Seida leva Saltimes para a escola e quando Emily acorda, ela fala para ele não fazer mais isso na frente das crianças. Saltimes yarda. Emily pede desculpas e diz que isso não vai mais se repetir. Ele está frustrado pois foi abandonado por Kismet. Ela fugiu com outro homem sem ao menos explicar nada para ele. Emily começa a falar sobre as qualidades de Seida, que as crianças a adoram e que ela é uma excelente mãe. Emily diz que sempre sonhou com este tipo de vida. As mochilas das crianças espalhadas pela casa, risadas e café da manhã em família. Ele pede para Seida casar com ele. Seida fica chocada com um pedido feito assim, do nada. Ela pergunta a Emily se ele a ama, e Emily diz que ela é uma mulher maravilhosa e que, com o passar do tempo, pode se apaixonar por ela. Seida diz que não é bem assim que as coisas funcionam, que Emily está ainda abalado pelo que aconteceu, mas que com o tempo ele vai encontrar alguém por quem vai se apaixonar, e que ela está perdidamente apaixonada por outro homem. Emily pergunta se isso é mesmo verdade, e Seida responde que sim. Seida colocou um copo de água e um comprimido sobre a mesa. Toma isso! Toma isso! E, por favor, Emily, não faça mais isso. Não na frente das crianças. Eu sei, eu estraguei tudo ontem. Me desculpa. Isso não vai mais se repetir, eu juro. Ela cruzou os braços, observando-o com seriedade. Saltimes ficou assustado. Arda também percebeu. Eles precisam de estabilidade, não de mais caos. Emily assentiu, olhando para o nada, como se estivesse tentando juntar os pedaços que sobraram da noite anterior. Kismet foi embora com outro homem. Com o Sam, nem se despediu. Nenhuma explicação. Sumiu. Seida sentou-se na poltrona ao lado, mantendo certa distância. Não queria que ele confundisse cuidado com envolvimento emocional. Eu sinto muito, Emily, mas não é se afundando que você vai resolver isso. Ele olhou para ela por um longo momento. Seu rosto, mesmo abatido, mostrava uma sinceridade frágil. Você é tão forte, Seida. Tão estável. As crianças te adoram. Você é uma mãe incrível. Tudo que eu nunca tive e tudo o que sempre sonhei. Ela ficou em silêncio, sem saber ao certo o que dizer. Sabe, ontem, enquanto via aquelas mochilas espalhadas pela sala, os brinquedos no chão, ouvi os risos deles antes de dormirem. Eu percebi que era exatamente isso que eu queria. Ele a encarou, com os olhos marejados. Uma casa viva, cheia de som. Com uma mulher como você. Seida, casa comigo. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Seida arregalou os olhos, atônita. O quê? É isso mesmo que você ouviu. Vamos fazer disso algo real. Nós três, nós quatro com o Arda, eu não quero mais viver em solidão. Ela se levantou devagar, tentando organizar os próprios pensamentos. Você me ama? Emily? Ele hesitou por um instante. Você é uma mulher maravilhosa, firme, decidida, carinhosa com as crianças. Eu acredito que, com o tempo, eu posso me apaixonar por você. Seida riu nervosamente, chocada com a franqueza confusa dele. Emily, não é assim que as coisas funcionam. Você está ferido, carente. E tentando transformar sua dor em uma decisão impulsiva. Ela se aproximou dele, mas sua voz continuou firme. Um casamento não pode nascer de uma substituição. Você está tentando preencher o vazio que a Kismet deixou. E eu não sou. Isso, não posso ser. Ele ficou em silêncio, encarando o chão. Então, com a voz mais baixa, perguntou. Tem outro homem, não tem? Seida demorou um pouco, mas então assentiu. Sim, estou apaixonada por outro, perdidamente. E seria injusto com você. E comigo, fingir que não. É verdade mesmo. Ele perguntou, num tom quase infantil, como se desejasse que ela desmentisse. É. Emily engoliu em seco e abaixou a cabeça. Seida respirou fundo, pegou a mochila de Arda e, antes de sair, olhou para ele com compaixão, mas sem hesitação. Você vai ficar bem, Emily, mas precisa aprender a ficar só. Antes de querer dividir a vida com alguém, Seida volta para a casa da senhora Fazilê, onde Raif, com seu olhar sempre atento e sensível, percebe que há algo diferente no semblante dela. Seida chega em silêncio, tira os sapatos com calma e deixa a bolsa sobre a cadeira. Raif está sentado no jardim da casa, lendo um livro.
mas levanta os olhos assim que a vê. Percebe de imediato que há algo diferente no olhar dela. Raif fechou o livro devagar, observando-a se aproximar. Você está estranhamente calada, Seida. Aconteceu alguma coisa? Seida tentou disfarçar com um sorriso, mas não conseguiu esconder a inquietação nos olhos. Sentou-se ao lado dele no banco, suspirando. Fui chamada pela Saltimes. O Emery bebeu demais, estava transtornado. Raif franziu o senho. De novo, ela sentiu. Kismet foi embora. Fugiu com outro homem. Ele estava arrasado. Houve uma pausa. Seida parecia excitar, mas então decidiu contar tudo. E ele me pediu em casamento. Raif a olhou com surpresa contida. Seu rosto permaneceu calmo, mas seus olhos se estreitaram levemente, como quem tenta processar a informação. Ele o quê? Do nada, respondeu ela com um sorriso amargo. Disse que sempre sonhou com uma vida como essa. Mochilas espalhadas, café da manhã em família, risos de criança pela casa. E que, com o tempo, poderia se apaixonar por mim. Raif permaneceu em silêncio, apenas escutando. Mas eu não quero isso. Não por piedade, não por carência, e muito menos por ser a opção possível. Eu quero ser amada de verdade, não encaixada num lugar vago. Ela se virou para ele, os olhos marejados, mas firmes. Eu disse não. Disse que ele vai encontrar alguém que realmente mexa com ele. Porque eu já estou apaixonada por outro homem. Raif a encarou. Seu peito se apertou, mas ele não disse nada. Um leve rubor surgiu em seu rosto. E esse homem, continuou ela, sem tirar os olhos dele, me faz sentir vista, ouvida e respeitada. Nunca me pediu nada, só esteve ao meu lado. Houve uma pausa intensa entre eles. O vento soprava leve e o som das folhas preenchia o silêncio. Raif respirou fundo, ainda olhando para ela com suavidade. Seida, você não precisa dizer mais nada. Eu sei exatamente quem é esse homem. Ela sorriu com doçura, deixando que o silêncio dissesse o que ainda não podia ser dito em voz alta. Seida e Raif ainda estão sentados lado a lado no banco, em silêncio, quando a voz inconfundível de Fazilete ecoa da porta da sala. Então é isso que andam fazendo enquanto eu penso que estão lavando a louça ou arrumando a casa. Seida levou um pequeno susto, voltando-se para trás com um sorriso culpado. Raif também se endireitou no banco, ajeitando os óculos. Fazilete se aproximou devagar, com seu olhar astuto e aquele sorriso de quem sabe exatamente o que está acontecendo. Mesmo que ninguém diga uma palavra. Parou em frente ao casal e sentou-se bem diante dos dois. Agora me diga uma coisa, minha filha. Você vai aceitar o pedido de casamento do pai do seu filho? Ou vai aceitar o de Raif, que parece já ter se casado com seu silêncio? Seida arregalou os olhos, completamente pega de surpresa. Senhora Fazilete! Raif tossiu discretamente, claramente desconcertado. Fazilete não disfarçou a satisfação por ter causado o impacto que queria. Ora, não me olhe assim. Eu sou velha, mas não sou cega. Vi muito na vida. E sei ler um coração mesmo quando ele tenta se esconder atrás de vassouras e rodos. Seida, sem saber o que responder, levantou-se às pressas do banco. Eu tenho muito serviço para fazer. A senhora mesma reclamou ontem que a cozinha estava uma bagunça. E olha, o banheiro também precisa de uma boa limpeza. E o quarto das crianças. Fazilete deu uma risadinha divertida e Raif apenas sorriu, olhando para o chão. Seida se virou para Raif, apontando para ele de maneira leve, tentando quebrar o constrangimento com humor. E você? Nada de me atrapalhar com seus livros, seus sorrisos tímidos e esse ar de quem não quebra um prato, tá bem? Raif a encarou com carinho, sem dizer nada, mas seus olhos diziam tudo. Fazilete soltou um suspiro satisfeito. O amor sempre se esconde nas dobras do dia a dia, mas cedo ou tarde, ele se entrega. Seida entra apressada na casa, ainda corada, enquanto Fazilete e Raif trocam um olhar cúmplice. A matriarca sorri de lado, satisfeita por ter mais uma vez feito o que faz de melhor. Mexer onde o silêncio reina. Seida reaparece com um pano nas mãos, fingindo que está limpando algo, mas claramente ainda pensando na conversa anterior. Raif está sentado novamente no banco, esperando por ela. Quando ela passa por perto, ele a chama com suavidade. Seida, posso te fazer uma pergunta? Ela hesita por um momento, mas depois assente.
sentando-se ao lado dele no banco de madeira. Raif fala devagar, com a gentileza de sempre, mas os olhos fixos nela. Você realmente teria aceitado o pedido de casamento do Emre, só para manter essa ideia de família unida? Seida olha para frente, pensativa, respirando fundo antes de responder. Eu amo muito meus filhos, Raif, você sabe disso. Mas a verdade é que eu posso ver Saltimes quando quiser. Ele me ama. E não é um casamento com o pai dele que vai mudar isso. Ela faz uma pausa, como se pesasse as palavras. Seus olhos vagam pelo chão da sala, tentando encontrar clareza em seus próprios sentimentos. Eu amei o Emre, sim, muito, quando era mais jovem. Quando eu ainda sonhava com aquele amor que conserta tudo. Se ele tivesse me pedido para casar naquela época, antes de tudo, o que vivemos? Antes de eu conhecer você, talvez eu tivesse dito sim. Ela sorri com um pouco de tristeza, mas sem arrependimento. Mas esse amor passou, Raif. O que eu sentia por ele já não mora mais em mim. Hoje meu coração pertence a outro homem. Raif, que escutava tudo em silêncio, virou o rosto devagar para olhar Seida nos olhos. E esse homem, ele sabe disso? Seida sorriu, com o rosto levemente corado, mas com os olhos firmes. Ainda não como deveria, mas ele vai saber. E eu espero que ele me olhe do mesmo jeito que olha para os livros que ama tanto. Com calma, respeito e carinho. Raif sustentou o olhar por um instante e, mesmo em silêncio, seu rosto se iluminou com um afeto genuíno. E Seida percebeu que já está perdidamente apaixonada por Raif.